Oi, gente, aqui quem fala é o Dani! E assim como eu estou aqui de volta, hoje a gente vai falar de um filme sobre retorno. Com uma abordagem bem melhor do que Cemitério Maldito. Hoje a gente vai falar sobre Traga Ela de Volta em 7 dias. Não, traga seu amor de volta em 3 dias. Traga o seu amor de volta. Gente, esse filme estava hypadíssimo, por quê? Vamos dar contextualização primeiro. O conjunto de diretores dessa produção, fizeram um filme que foi um boom em 2022, 23, que se chama Fale Comigo, que é o filme da mãozinha da Kim Petras. Quem lembra? E foi um filme, assim, perturbador. Foi perturbador, gente. Filme de energia ruim, tal qual foi o filme Midsommar. Filme de energia ruim. Eu acho que eu comentei ele aqui no canal, eu lembro da mãozinha. Daí, além deles anunciarem um segundo filme do Fale Comigo, eles anunciaram uma nova história que eles iam contar. E esse filme chegou, e é Bring Her Back, que aqui veio Traga Ela de Volta, eu acho que é Faça Ela Voltar. Ai, não lembro, mas é o Bring Her Back, back, né? E aí eu fui assistir, né? Eu vi trailer, o filme saiu nos Estados Unidos em maio, ele veio pro Brasil em agosto, ó o delay, gente. Lembra que eu já comentei aqui no canal que há muitos anos atrás o filme saía de um ano nos Estados Unidos, aí chegava aqui no Brasil no ano seguinte, aí só chegava em VHS um ano depois, me senti lá. Não tem como. E é a 24, então a gente sabia que ia ser uma história diferente. Nananana. Vamos ver. E agora eu vim aqui comentar com vocês. Primeiro vamos falar do que conta. O filme Traga Ela de Volta conta a história de uma dupla de irmãos, meio irmãos. Eles têm o mesmo pai, o Andy e a Piper. A Piper tem deficiência visual, ela tem 12 anos, e o Andy, ele já tem 17, tá beirando os 18 anos, e o pai deles acaba tendo um mal súbito, aparentemente não me deram o laudo do IML, mas ele morreu no chuveiro, e os dois que encontraram o cadáver lá caidinho. E aí, o que acontece com menores de idade quando eles, né, perdem os seus responsáveis, eles vão pro sistema de adoção, visto que aparentemente eles não têm um parente de suporte ali por perto. Aí entra uma personagem que é a Laura, a Laurinha, boca de confusão. Ela entra, né, como uma das candidatas para adotar a Piper, só que ela não quer o Andy. E aí eles acabam enfiando o Andy junto por causa da deficiência visual da Piper. E aí, por ela ter essa necessidade especial, ele entra como um auxiliar, então faz um serviço ali de auxílio para ela. E aí acaba indo os dois juntos, num combo. Quando chega na casa, essa Laura, muito estranha, porque ela performa excesso de simpatia, começa a ter comportamentos muito problemáticos com relação a uma criança que já mora lá, que é o Ollie. Muito sinistra aquela criança. Nitidamente está em sofrimento. É assim, não precisa de muito do filme. É olhar pra cara daquela criança e falar: não, tem alguma coisa muito errada aqui. 3 minutinhos que você olhou, bateu o olho pra criança, é rapidinho. E aí essa mulher dá atenção só Piper e só pra ela, e os outros ficam ali. E ela começa a arrumar confusão, começa a implantar coisa, começa a tentar separar o Andy da Piper, que eles são muito conectados. E aí o filme se desenrola. Eu não vou dar spoiler, mas se desenrola numa coisa muito macabra. Quando o filme começa, assim, já vê que tem uma coisa muito macabra ali acontecendo. Só que desenrola de uma forma muito pior, muito perturbadora, desses eventos que vão se ocorrendo, desse encontro dessa família devastada com essa mulher que perdeu uma filha que também era cega, que era Kat Lares, né? Kat, não lembro o nome dela, Katie, sei lá como é que falava. E está ali com o Ollie já, adotado. E aí, é um filme bizarro, assim como foi o Fale Comigo. Ele é um pouquinho perturbador. E eu não achei ele tão perturbador quanto Fale Comigo, mas ele é muito gráfico em algumas cenas, é assim, de embrulhar um pouquinho. Não vou mentir. Tem umas problemáticas. O que a gente tem, assim, de fio narrativo para essa história, assim?
que conecta esses personagens, o que eles têm em comum, o que a gente presencia ali no todo. O luto e traumas e abusos, é tudo isso que liga esses personagens e consegue fazer com que eles sejam o que eles são para a narrativa. Vamos lá, ó. Vou tentar fazer sem spoiler, tá? Vamos lá. O Andy, ele sofria abusos na infância do pai. A Piper, ela tem um problema narrativo que parece que ela não sofre. Parece que a única condição que ela tem é o problema visual, que ela tem a dificuldade de enxergar, ela só vê formas, né? E eles resumem ela a isso. A Piper não tem mais nenhum desenvolvimento. Então a gente tem ele traumatizado, o Andy, a Laura traumatizadíssima porque perdeu a filha cega, o Ollie, ninguém sabe o que está acontecendo com aquela criança, ele fica trancado no quarto, então é muito estranho. E a gente acompanha o filme inteiro a Laura abusando do Andy e de diversas formas abusando até do luto dele. Ele sofre vários assédios dessa mulher, a Piper também. E o Ollie é o que mais sofre ali desses abusos e esses assédios dessa mulher. E aí ela se aproveitando dos abusos que eles já sofreram, das marcas, porque ela é uma psicóloga, terapeuta, e ela usando desses traumas deles para traumatizar eles ainda mais e fazer com que eles façam e colaboram com as coisas que ela quer. Então o fio narrativo é tudo em cima disso. E aí a gente chega, né, no final, que é o maior abuso de todos, e aí eu comento ali no final com spoiler quando eu for dar meu alvará pra vocês. Mas o que eu achei? É um filme assim que me marcou muito, tanto positivamente ou negativamente? Não. Eu achei ele um filme ok, ele é muito interessante, ele é um pouquinho perturbador, mas eu não sei se é porque eu já vi histórias muito piores, então às vezes não me carimbou assim. Mas eu dei pra ele nota 6 de 10. Porque ele é um filme legal, ele tem um desenvolvimento narrativo interessante, ele tem uma história que me prendeu, eu achei curioso, eu queria mais informações, eu queria mais desenvolvimento de alguns personagens, só que ao mesmo tempo, enquanto o filme estava acontecendo, eu estava rezando para ele acabar logo, porque eu estava desesperado. E é assim, qualquer pingo de empatia que a gente tem quando vai assistir filme, né, porque dizem que quem gosta muito de filme de terror tem que ter um nível baixo de empatia para poder aproveitar a narrativa, né? Se a gente que tem muito nível de empatia, sofre. Porque daí se apega com os personagens, sofre muito. Não pode ser assim. Então eu acho que eu tô vendo o filme de terror errado. E aí eu ficava um pouco irritado. Mas o filme interessantíssimo, não é muito revolucionário, mas é inovador, é divertido, é um terror psicológico, então sai um pouquinho da receitinha do mais do mesmo. Só que teve uma hora que eu comecei a achar que estava um pouco previsível, e aí eu não curto muito, mas né, dito isso, nota 6, vale a pena assistir. E eu acho que é um destaque desse ano, porque esse ano tá tendo um filme muito ruim, ao mesmo tempo tendo um filme muito bom, mas ele é ok. Fim. Pronto. A partir de agora, você que está comigo pode ir embora. Um beijo. Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus amigos ou com quem gosta de ver filme de terror pra gente trocar figurinha. Me segue no TikToks, nos Instagrams, do Twitter eu não uso mais, mas eu tenho um perfil lá que nunca usei. Mas enfim, vamos se juntar, galera que gosta do horrorzinho, do filme. Você que vai ficar aqui agora, vamos ter uns spoilers, então vamos lá. O ritual em si, que é o plano da Laura, né, de fazer um ritual onde as pessoas vão comer a carne de um indivíduo que, segundo ela, depois que morre a alma fica ali ao redor, que isso eu acho uma mentira, uma falácia. Inclusive diversas culturas acham isso uma grande baboseira. Mas enfim, ela acredita nisso e ela usa desse ritual para funcionar. Então, como que era o ritual? O ritual funciona da seguinte forma: você tem o cadáver de uma pessoa da qual você quer manter a alma dela presa aqui na Terra. E aí você tem uma pessoa que vai ser
o receptáculo dessa alma. E entre esses dois tem um mediador que vai ser uma outra pessoa, uma terceira pessoa, a qual vai ser incorporado no corpo dela uma entidade que a gente não sabe aqui quem é. Ela diz que foi um anjo. E a gente sabe, né, que segundo a tradição cristã, Satanás... Como é que é Satanás? Não, Lúcifer era um anjo que caiu. Então a gente pode interpretar dessa forma. Um anjo incorpora essa pessoa e aí faz essa transição. Como que é essa transição? Assim como muitas culturas, né, pré-colombianas acreditavam que comer a carne de uns guerreiros mais fortes da tribo, você tinha o vigor dela. Ou em algumas outras culturas, os guerreiros, não lembro se era Esparta, uma coisa assim, transava-se com o melhor guerreiro da tribo para pegar a energia dele, de guerra. Então essa transferência de energia através de fluidos, ou até mesmo da própria carne, já existia. Então come-se a carne da pessoa a ponto de você aprender a alma dela com você, e aí você deposita essa alma nesse receptáculo, que também precisa estar morto. E aí essa pessoa volta a viver. O que deixou eu e a minha irmã gagging, que a gente foi assistir, é a sensação de assistir o filme e pensar, meu, isso deve ser praticado. A gente não sabe se isso funciona, se isso dá certo. Eu acho que com o auxílio de uma entidade pode muito bem acontecer. Mas eu fiquei com uma noia, e ela também, de que, meu, isso tem uma cara de que isso já aconteceu em algum lugar. Alguém já botou isso em prática, mano. Eu fiquei assim, ó. E aí, essa falta de desenvolvimento que a Piper tem deixa o filme com uma lacuna muito grande, porque ela é um personagem muito importante. E eu achei muito legal que aparentemente a Sora, né, que é a atriz que dá vida a ela, é uma deficiente visual. Muito legal. Assim como o filme Veja Por Mim, que eu achei que eu tinha feito review aqui. Gente, eu tenho um problema de falha na Matrix, que na minha cabeça eu gravei vídeos e postei e eles não estão aqui. Então não existiu. Tem que tratar isso. Enfim, essa questão dá um problema pro filme, porque a gente tem a Laura se dedicando ali, fazendo um monte de maluquice, fazendo com que esses irmãos se separem, que ela consiga ter a Piper só pra ela conseguir depositar o corpo da Cat, que tá lá guardada no freezer, nessa menina. E aí, eu não sei explicar, mas o filme, pra mim, a pior parte, além do canibalismo, né, que a gente vê uma parte, é os abusos que ela faz com esses jovens. Vários abusos. Manipulação, esse assédio moral. Eu odeio gente que inventa coisa e se vitimiza e faz outros acreditarem que a pessoa é um problema. Acho isso um horror, porque é injustiça, né? Odeio, me dá raiva até em filme. Tipo assim, eu adoro vilão. Mas quando o vilão vai pra esse lado, quando ele não é só ruim, ele é manipulativo, as coisas assim, eu fico irritado. Aí eu perco toda a admiração, vai tudo pro lixo. Pelo amor de Deus. Então, assim, o filme é interessante, tem uma abordagem legal, tem essa questão ritualística, mas ele se apega pouco nesse sobrenatural. A gente tem poucas informações do que está acontecendo com o Wally. E aí eu acho que isso deixa um pouco menos interessante. É legal, porque quando explica demais, às vezes fica uma bosta. Mas esse aqui, ele deu certo do jeito que foi feito, mas eu achei que faltou um, sabe? Faltou um não sei. Faltou mas ele é bom. E uma coisa que eu fiquei passado, tem que falar, é a questão do jeito que eles exploram o luto no filme. Achei um pouco estranho, assim, um pouco bizarro. Cada um lida com o luto de um jeito. A gente fala pouco do luto, né? Tem muito filme que fala de luto, mas esse eu achei uma abordagem muito diferente. Aí fiquei um pouco, né? Não sei. Eu não sei o que falar. Comenta o que vocês acharam, quem assistiu. Vamos trocar a figurinha, porque eu achei esse filme, assim, diferente. Mas eu não achei ele uma grande experiência cinematográfica, entendeu? Eu não achei ele uau, mas também não achei ele ruim, achei ele um filme. Mas eu queria saber o que os outros achou, porque a gente saiu de lá gagging. A minha irmã saiu gagging de um jeito, eu saí, né, engasgado de outra forma. Mas aí eu quero saber, vamos